Ezequiel, capítulo 38. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vira o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e os levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudo, todos empunhando a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se. Sim, esteja preparado você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias você será convocado no fim dos anos. Você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, e será como uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levantar o despojo? Você reuniu o bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos? Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Assim diz o Senhor Deus: por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor.
Ezequiel, capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, e de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá. Você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado. Os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha no campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia, darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes a leste do mar, que fará parar os que passarem por este lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de purificar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a purificar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Amoná. Assim purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diga às aves de toda espécie e todos os animais selvagens, reúnam-se e venham. Venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Baçã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados, no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os trarei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize, esquecerão a sua vergonha e toda a sua infidelidade, com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos,
Revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar de afronta, exultarão na herança recebida, por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Lucas, capítulo 2, dos versículos 21 ao 52. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhes o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Curta, comente e compartilhe.